Amém. Gente, tivemos uma queda aí, né? Vamos tentar novamente. Bom dia, bom dia. Amém, Marli. Esteja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos novamente. Amém. Aí, retornou. Eu acho que deu uma travada aí, né? Deu uma travada boa. Para mim, a minha imagem aqui estava aparecendo normal, a sua que deu uma parada, né? É, né? Eu até dei uma queda aqui no roteador para ver se era aqui, se é o problema da conexão aqui. Vamos ver. Bom, mas vamos lá, eu acho que é melhor eu recomeçar, né? Tava comentando, né? A gente estava comentando sobre essa questão da oração e mostrando a importância, né, da gente conectar a oração com a palavra de Deus, né? Até disse aí quando Jesus fala, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, né? Quer dizer, quando a gente ora alinhado realmente com o discernimento da palavra, né, acerca da natureza de Deus, dos propósitos de Deus, como que realmente as nossas orações são bem-sucedidas, né? Então, eu sempre estimulo muito as pessoas a um relacionamento devocional com a palavra. Normalmente, as orações assim que mais fluem na minha vida são orações que eu faço exatamente quando eu estou meditando, né? Porque, de repente, eu estou ali pensando num texto, né, deixando a palavra de Deus viver em mim, e de repente assim vem uma inspiração para mim fazer uma determinada oração, seja por uma pessoa, por uma situação, pelo país, vem aquela carga de intercessão. Então eu simplesmente deixo a coisa fluir, né? Mas também algo muito assim que marcou muito a minha vida, que eu estava falando sobre oração, foi quando eu escrevi esse livro, A Oração do Justo, né? Eu dei esse título, né? A oração do inspirado ali quando Tiago, lá no capítulo 5 ele fala, né? Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Meditar sobre o que seria essa oração do justo. Porque não é qualquer oração que produz efeitos, não é? Uhum. Tiago não fala muito pode a oração nos seus efeitos, mas ele fala muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Inclusive, ele dá o exemplo ali de Elias, dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos, e ele orou para que por 3 anos e meio não chovesse, de fato não choveu, não é? Foi quando Deus estava confrontando ali as iniquidades do governo de Acabe, né? Então Deus estava tentando frear as maldades de Acabe, Jezabel, também confrontando o povo, porque o povo estava ali cocheando entre dois senhores. Foi um tempo que houve um terrível reavivamento da idolatria, da feitiçaria, da imoralidade na nação, né? Então, Elias, veja bem, ele faz uma oração assim muito contundente, porque quando você pensa assim, 3 anos e meio sem chuva, olha, tem que ser, é uma coisa muito espiritual isso, é uma coisa muito sobrenatural que estava acontecendo, não é uma oraçãozinha qualquer, né? Então, por Verdade. 3 anos e meio, realmente ficou sem chover, e depois ele ora para que chovesse, porque Deus também é um Deus misericordioso, né? E a chuva vem, e veja bem ali Deus confrontando de todas as formas, né, os pecados, as maldades da casa de Acabe e Jezabel, mas realmente Acabe era um cara assim incorrigível, né, e depois disso veio um juízo
muito severo sobre ele. Mas é interessante como que a oração de Elias teve um papel fundamental em todo esse processo de mudar o governo de uma nação, né? Então, assim, essa oração do justo, né? E pensando, então, mais profundamente sobre isso, foi quando me veio ali, puxa vida, né? Quando a Bíblia fala sobre o justo, né? O governo do justo, o justo, é o Messias, não é? E eu comecei a pensar nas orações de Jesus, não é? E essa oração ali em João, no capítulo 17, puxa vida, é uma oração assim muito tremenda, muito profunda, muito estratégica, né? Alguns teólogos, eles afirmam que essa oração sacerdotal de Jesus ali no capítulo 17 do Evangelho de João foi ali na noite, né? Praticamente poucos momentos antes dele ter sido preso, né? Julgado e depois levado para a crucificação. E é impressionante como essa oração também, assim, ela traz um conteúdo muito revelador, né? Então, quando a gente pensa assim em oração, falar sobre oração, às vezes a gente pega muito a oração do Pai Nosso, eu gosto muito ali da oração do Pai Nosso, não é? E a chave ali tem a ver com a nossa intimidade, com uma paternidade resolvida, não é? Porque Jesus está nos ensinando essa abordagem, né, de nos aproximarmos de Deus, não só reconhecendo Deus como Deus Todo-Poderoso, mas um Deus, né, Pai Nosso que está nos céus. Mas essa oração sacerdotal é muito estratégica, né? E então eu pensei nesse livro aí, eu pensei, na verdade, 7 elementos, eu falo aí, esses 7 elementos, esses 7 ingredientes, né, que estão presentes nessa oração sacerdotal de Jesus. E quando nós incorporamos isso no nosso estilo de vida, é impressionante como isso revoluciona a nossa intimidade com Deus, a eficiência, né, a eficácia das nossas orações, né, como isso faz o nosso coração misturar com o coração de Deus, né? Então, eu posso até ir descrevendo aqui algumas coisas, você querendo interromper, tá bom, Evelyn? Você fica à vontade, se você quiser que a gente fazer alguma pergunta ou aprofundar alguma coisa, não é? Quer que a gente explique assim algum detalhe mais especificamente, tá? Você pode ficar totalmente livre para interromper, né? A gente está aí nesse bate-papo, né? Mas o primeiro ingrediente, o primeiro elemento dessa oração está aí no primeiro versículo, e isso, puxa vida, isso me chama muita atenção, né? Quando a Bíblia fala, Jesus começa a oração, ele levanta os olhos ao céu e ele fala assim: Pai, é chegada a hora, né? Interessante esse conceito de paternidade que Jesus introduz, não é? Eu gosto muito disso, quando ele garante, ele promete, né? Não vos deixarei órfãos. Então nós podemos, pelo novo nascimento, realmente experimentar essa realidade, mas ele fala assim: é chegada a hora, é chegada a hora. Então esse é o primeiro elemento de uma oração eficaz, é você discernir o momento profético que você está vivendo, né? Tem um provérbio, se eu não me engano, é Provérbios 25:11, que fala assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, essa sinergia, a gente poder conciliar a palavra com o tempo, esse discernimento profético do momento que nós estamos vivendo, não é? Eu costumo dizer que isso é a inteligência espiritual de uma oração. O que é uma oração inteligente? É a oração que discerne o momento que você está vivendo, o momento profético, não é? Interessante, teve uma vez que Jesus falou assim que
nós temos que andar durante o dia, né? E a noite vem quando as pessoas já não podem mais caminhar. Então, nós temos que andar na luz do discernimento da palavra, do momento espiritual que Deus está nos revelando. Então, veja que não é o pai que está dizendo assim para o filho: ó, filho, chegou a hora, chegou o momento. Não, é o filho que está dizendo para o pai: pai, é chegada a hora, eu sei o que me espera. Não é? Ele entendeu o tempo que ele estava vivendo, né? E a partir desse entendimento, e por causa desse entendimento do momento profético, é que ele faz toda essa oração que ele fez aqui. Então Jesus, ele estava ciente, ele estava pronto para o momento mais difícil, de maior sofrimento da sua vida. Então ele pôde fazer a oração certa, ele soube interpretar aquele momento, priorizando a verdade maior dele, como uma prova de Deus que era, né? E como, vamos dizer assim, o ápice do propósito de Deus para a sua vida, porque ele veio para isso. Ele veio para ser o sacrifício perfeito, ele veio para cumprir todo aquele cerimonialismo, todos aqueles rituais que aconteciam ali no tabernáculo, depois no templo, onde milhares e milhares de animais foram imolados. Então, ele seria o sacrifício perfeito, como uma resposta de redenção para toda a humanidade. Então, a partir daquele momento, Jesus sabia que cada reação sua seria medida pelo padrão da aprovação divina. Ele tinha que ser o sacrifício perfeito. A focalização de Jesus aqui não era o diabo, ou, sei lá, as falhas lá dos discípulos, ou a maldade dos ímpios, a malícia dos fariseus, mas que ele veio para aquele momento, não é? Então, na hora de pagar o preço, quando o tempo da prova é chegado, qual que é a nossa posição? Ou melhor, qual que é a nossa oração, né? Então, um dos nossos grandes problemas, eu vejo, assim, no ministério da oração, né? Um dos grandes problemas é a falta de discernimento do momento espiritual, não é? Quando a gente olha aqui em relação ao que aconteceu com os discípulos, não é? Porque se você não entende o momento espiritual que você está vivendo, você pode ter atitudes desastrosas, não é? A gente vê aqui que na hora que chegou mesmo que Jesus foi preso, não é? Quem não entende a hora foge, dispersa, trai, nega, desilude. Foi o que aconteceu com os discípulos, não é? Mas quem entende, tem o discernimento espiritual do momento, pode dizer como Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não é? Era um momento difícil, quando Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então Jesus, ele seria abandonado, ele seria traído, negado, perseguido, preso, seria açoitado, né, de uma forma assim humilhante. Ele foi espancado, crucificado, morto. Mas o discernimento do momento levou Jesus a essa oração estratégica, que foi um escudo para todo o plano de Deus fluir na sua vida e também na vida dos seus discípulos, né? Então é interessante, veja bem que essa oração sacerdotal, ela nasceu disso. Pai, é chegada a hora. Então, qual que é o momento profético que nós estamos vivendo? Que oração que esse tempo demanda? Que oração que nós temos que fazer nesse momento, não é? Então, esse elemento aqui na oração é uma chave, né? É uma coisa, isso, honestamente, eu procuro assim me exercitar muito nisso, né? Porque quando a gente fala assim sobre orar sem cessar, às vezes a gente confunde isso com reza, com repetição. Eu oro 3, 4 horas por dia e tal, e ficar ali repetindo as coisas. Olha, né, como Paulo bem colocou, é o espírito de oração.
É você andar no Espírito, é essa sensibilidade, né? E a primeira sensibilidade que a gente tem que desenvolver na oração é em relação ao momento profético. Aliás, Jesus confrontou isso em relação aos fariseus, né? Dizendo que eles sabiam discernir meteorologicamente o tempo, né? Quando ia chover, quando não ia chover, mas eles não sabiam ler os sinais dos tempos em relação até à vinda do próprio Messias, né? Veja bem, eles esperavam ali o Messias por séculos, quando o Messias vem, eles acabam crucificando ele, né? Então esse é o primeiro elemento aí que é fundamental. O segundo elemento da oração que a gente observa aí, né, na oração sacerdotal, eu gosto muito desse versículo 4, e eu vou te falar, isso aqui é autoridade, eu chamo isso aqui a autoridade, né? Enquanto o tempo, o discernimento do momento profético, o discernimento do tempo é a inteligência da oração, uma oração que discerne o tempo vai ser uma oração inteligente, né? A autoridade da oração está nessa declaração, quando ele fala assim, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu acho essa declaração de Jesus uma das declarações mais poderosas da Bíblia, sem brincadeira. Se tem algo assim que eu coloco como um alvo na minha vida, é isso aqui que Jesus está dizendo, né? Glorifiquei-te na terra, tendo consumado, tendo terminado, ido até o fim, em relação à obra que me destes a fazer, né? Então isso realmente é autoridade. Imagina você estar praticamente no seu último dia de vida e você poder olhar dentro dos olhos de Deus e falar assim, Senhor, tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não ficou nada para trás que eu não cumprisse. Isso é muito impactante, né? Paulo disse algo parecido, porque às vezes você pode falar, não, mas era Jesus e tal, né? O Filho de Deus. Mas Paulo também, nos últimos momentos da sua vida, né? Quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim, eu já estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício, né? Porque isso era um hábito, eles derramavam um vinho sobre o sacrifício. E Paulo falando sobre a sua morte, né? Falou, a minha morte está próxima, a minha vida está sendo derramada como libação sobre o sacrifício. E ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tipo assim, né? Terminei, né? O que eu tinha que fazer, eu fiz. Como Jesus disse, né? Consumei a obra que me destes a fazer. É interessante, né, que Moisés também, a Bíblia fala sobre Moisés, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas Moisés precisou de 120 anos, né, para cumprir tudo que ele tinha que cumprir na vida. Jesus, com 33, Meu Deus, é verdade. já estava realmente, já fez tudo que era o propósito de Deus que ele fizesse, né? Então, essa obediência, esse espírito de obediência é a essência da autoridade, né? Você realmente assim convergir os seus esforços, né, em fazer o que Deus está te mandando a fazer, né? Então, é algo realmente muito poderoso que me impacta muito essa obediência completa de Jesus, né? Só ali no Evangelho de Mateus, são 93 profecias que se cumprem acerca de Jesus. Então, ele preencheu todas as escrituras, né? Todo o propósito.
E é muito importante nós entendermos, olha, tem muitas escrituras, tem muitos propósitos, né, que nós temos que preencher nas nossas vidas e nós temos que viver dessa forma. Quando você vive dessa forma, não é, em satisfazer, não a sua vontade, mas realmente cumprir o que Deus designou, essas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas, né? Quando nós estamos focados nisso, não é? E realmente nos rendemos a Deus, porque uma coisa é você fazer a obra de Deus, outra coisa é Deus fazer através de você, e esse é o espírito da obediência, né? Repete isso, pastor. Uma coisa é você fazer a obra de Deus, né? E outra coisa é Deus fazer essa obra através de você, né? O Cristo em vós é a esperança da glória, não é? Essa é a diferença da religiosidade de uma vida realmente no espírito, uma vida no altar, né? Onde você é um sacrifício vivo, né? Hoje eu estava até meditando sobre isso, aqui, porque Paulo, em Romanos 12, ele fala de um sacrifício vivo, não é? Quando o sacrifício é morto, é fácil, né? Mas quando você fala de um sacrifício que é vivo, por quê? Porque nós temos sentimentos que relutam, nós temos uma vontade que resiste, não é? Nós temos desejos que gritam e que às vezes precisam de morrer. Então é o sacrifício vivo, o sacrifício de Ana. Qual foi o sacrifício de Ana? Foi Samuel, foi o seu filho, o que ela mais queria. Veja bem que a oração de Ana respondeu à oração de Deus. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Não é? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse lá no templo de Eli, porque, infelizmente, os filhos de Eli eram um sacrifício morto. Mas o filho de Ana, o sacrifício vivo, a voz profética de Deus para toda uma nação, né? Então, essa obediência completa, esse espírito da obediência, né? Isso é sucesso. Se você me perguntar assim, o que é sucesso? Né? Sucesso não tem a ver com coisas que se adquirem nessa vida. Sucesso é isso, é você terminar a sua vida, podendo olhar nos olhos de Deus e dizer, Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado toda a obra que me deste a fazer. Veja bem que Jesus morreu ali nu, humilhado, no meio de 2 ladrões, as vestes dele foram repartidas, né? Mas ele tinha a autoridade de dizer. Combatiu, como Paulo disse, combati o bom combate. Se existe o bom combate, é porque existe o mal, né? Mas Paulo combateu o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé, né? Então, essa autoridade faz com que a nossa oração seja cortante. Cortante. Esse é o tipo de oração que realmente corta todas as trevas e realmente assim causa um impacto poderoso nos céus e na terra, né? Um outro elemento aqui, Evelyn, da oração do justo é o versículo 9, e eu acho muito interessante, assim, como que Jesus ora com objetividade. Ele fala assim, eu rogo por eles, né, pelos discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, veja bem, né, é interessante, assim, como que, às vezes, Jesus, assim, ele quebra tudo, né, quebra todos esses paradigmas errados, não é? Nessa oração, ele é muito objetivo e ele faz questão, inclusive, de, por incrível que pareça, nesse momento, ele fala assim, eu não oro pelo mundo. Eu não sei se você já fez oração assim, mas eu já fiz muitas vezes. Senhor, abençoa todas as famílias do país, né? Abençoa todos os necessitados, né? Salva o mundo inteiro. Né? Com certeza. A gente faz essas orações que a gente não tem como dimensionar uma resposta de Deus, né? E Jesus está na contramão desse tipo de oração. Ele fala assim, não oro pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu.
Então, a oração do justo, ela vai carregar esse elemento que é a objetividade, né? Ou seja, uma intimidade com o propósito específico de Deus, aquele senso de destino que se refere à nossa herança em Deus. Então, Jesus ele não divagava na oração. Ele tinha intimidade com aquelas responsabilidades prioritárias. E quando a gente fala de responsabilidade prioritária, obviamente, nós estamos falando principalmente de orar por aquelas pessoas que Deus diretamente nos tem confiado. Porque a todos nós Deus tem confiado pessoas, não é? Às vezes a gente pode ter círculos de influência diferentes, né? Mas às vezes Jesus te deu uma equipe ou várias equipes em várias áreas, ou ele está te dando autoridade sobre um grupo de pessoas, uma igreja, ou ele está estendendo a sua autoridade para uma cidade, para uma nação, para uma outra nação, por causa de algum chamado que ele tenha te dado, né? Mas Jesus aqui, ele fez questão de limitar a sua oração, ele orou curto e grosso, né? Os discípulos estariam debaixo ali de um momento extremamente difícil, né? Então, ele disse, não oro pelo mundo. Ele tinha na mira da sua oração a sua principal responsabilidade, que eram os discípulos. Apesar de serem poucas pessoas, Jesus interpretou aquela responsabilidade num valor de grandeza superior a todo mundo. Então, é muito importante a gente saber com responsabilidade o que Deus nos tem confiado e quem ele nos tem confiado, né? E cobrir essas pessoas em oração. É interessante, né? Como que Jesus focou a oração nos 12, que parecia ser pouca coisa, mas depois esses 12 revolucionaram o mundo, não é? Veja bem como que é importante, assim, principalmente quando a gente fala de fazer discípulos, né? O impacto disso, né? Dessa objetividade, né? Guardar essas pessoas que são da nossa responsabilidade. É interessante, assim, tem um texto, né, quando Deus confronta Caim e Caim dá uma resposta horrível para Deus, né? Quando Deus pergunta para Caim sobre Abel, né? E o Caim fala assim: sou eu guardador do meu irmão, né? Então, a gente vê aqui Jesus dando a vida pelos seus discípulos, os amou até a morte, guardando a vida dos seus discípulos, e depois é impressionante como esses discípulos realmente se tornaram aí o fundamento da igreja que ele estava levantando. Porque a gente fala, quando a gente fala sobre igreja, nós estamos falando da unidade de pessoas, não é? Apesar da presença de Deus, de sermos templo do Espírito Santo, todavia a presença de Deus se manifesta na unidade, né? Então essa objetividade na oração é algo fundamental também, né? Isso dá eficácia, né? A autoridade é esse fio, o corte da oração, enquanto que a objetividade é a mira. Então, a oração precisa de ter uma mira, realmente, né? Também um outro ponto aí que me chama muita atenção nessa oração do justo, né? A oração sacerdotal, o versículo 10. E aqui a gente vê o espírito da aliança. Eu chamo isso aqui o espírito da aliança, né? Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Eu gosto muito desse texto, dessa declaração de Jesus, né? Isso aqui é aliança. Talvez é a melhor descrição de toda a Bíblia sobre o que é uma aliança, né? O que é uma aliança, né? Aliança é isso. Se eu tenho uma aliança com a minha esposa, ou seja, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu, né? Isso é uma aliança. A minha aliança com Deus, inclusive a nossa salvação é uma aliança, né? Então, como funciona a nossa aliança com Deus? É o que Jesus está dizendo. Todas as minhas coisas são tuas, ele está falando para o Pai,
né? A sua vontade estava inteiramente rendida a Deus. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, estava ali no altar. E a partir do momento que nós experimentamos isso, uma entrega incondicional de tudo que somos e temos, quando você dá esse passo, não é? Você entrega, você coloca no altar tudo que você é, tudo que você tem, passa a brotar no nosso espírito uma fé que faz com que creiamos que tudo que é de Deus também é nosso. Eu não sei se você já percebeu, Evelyn, por que muitos de nós temos dificuldade mesmo, na prática, de acreditar que tudo que é de Deus é nosso? Às vezes a gente ora, mas no fundo a gente não consegue acreditar que tudo que é de Deus é nosso. Por quê? Porque nós nunca entregamos tudo que é nosso para Deus. A palavra confiança é ser fiel com. Veja bem, confiança. Não é? Você está mutuamente afiançado. É uma fidelidade mútua. O que eu quero dizer é que para confiar, você precisa de ser fiel. A nossa tendência é projetar a nossa infidelidade para os outros. Porque, por exemplo, vamos dizer que se eu não sou fiel, um marido que não é fiel à esposa, uma esposa que não é fiel ao marido, não é? Essa pessoa que não é fiel, ela vai começar a pensar que o outro também não é fiel a ela. A gente tende a transferir a nossa infidelidade para os outros, não é? Por isso que quando, às vezes, a gente fala mal de alguém sem ter conhecimento de causa, você está revelando mais sobre você do que sobre o outro. Então, essa é a tendência. Agora, quando você é fiel, por exemplo, se no seu coração você sabe que Deus pode contar com você, olha, você não vai ter dificuldade em acreditar que você pode contar com Deus. Então, é para essa profundidade que Jesus está nos chamando para a oração, não é? Confiança. Eu sempre falo assim, não existe intimidade sem confiança, né? E não existe confiança sem integridade, sem fidelidade plena. Eu sempre falo, né? Integridade gera confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. É uma sequência, né? Isso é uma sequência. Quando a gente fala de frutificação, dar frutos, não tem nada a ver com regras, com religiosidade. Frutificação tem a ver com intimidade, com relacionamento, não é? Então, frutificação vem de intimidade. Intimidade vem de confiança. Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia, que você perdeu a confiança? Você pode ter tudo, menos intimidade, não é? Então, essa é a lei da aliança. A integridade gera confiança, confiança gera intimidade, intimidade gera frutificação. E isso é o que dá força para uma oração, né? É essa lei da aliança, né? Por isso que a oração ela não funciona para uma pessoa que não entendeu o espírito da aliança, que se relaciona com Deus religiosamente, não é? Uma pessoa que descarta a conexão entre fé e caráter, não é? Esse caráter de entrega, de confiança, se isso não for presente na oração, por mais que você se esforce, você não consegue crer. E nós sabemos, Deus, ele ouve a oração, mas ele responde à fé. Esse espírito de fé, não é? Então, é o que Jesus está dizendo aqui.
todas as minhas coisas são tuas, ou seja, veja bem que tem uma sequência inteligente aqui esse texto. Isso começa de uma entrega incondicional da nossa parte, todas as minhas coisas são tuas, aí sim, todas as tuas coisas são minhas. Vai brotar uma fé sobrenatural no nosso espírito. E Jesus fala, e nisso eu sou glorificado. Isso aqui é muito importante. Eu não sei se você já estudou sobre a glória de Deus, essa palavra, a palavra glória. Inclusive, assim, muitas vezes é traduzida como peso, né? Mas a glória de Deus, ela pode ser compreendida pela soma dos atributos de Deus. Ou seja, as qualidades ou as qualificações que definem a pessoa de Deus. Então, quando fala assim, a glória de Deus é tudo que Deus é, em termos de caráter, de natureza, não é? Mas principalmente de caráter. Né? A glória de Deus tem a ver com a soma dos seus atributos morais. Então, quando Jesus fala, nisso eu sou glorificado, nessa relação, nessa aliança, onde tudo que é meu é de Deus e tudo que é de Deus é meu, né? Nesse relacionamento de fé, de plena confiança de Deus em mim e de mim em Deus, vai haver um enchimento de caráter. A natureza de Deus vai ser enxertada na minha natureza. Aquela imagem e semelhança que foi perdida por causa do pecado começa a ser readquirida, não é? Sem fazer força. De repente, não é? Você começa a crescer de fé em fé, de glória em glória, nessa estatura de varão perfeito que Paulo fala, né? Então, veja bem que isso é um elemento da oração assim fantástico, né? É algo realmente extremamente poderoso, né? Um outro elemento que a gente observa também nessa oração do justo, que eu chamo aí a lei do exemplo, é essa questão da identificação, está no verso 19. Veja bem, essa oração de Jesus aqui é só bomba, né? Tudo que ele vai falando aqui, rapaz, assim, nos desafia demais, né? É muito lindo, assim, a maneira como Jesus explica o funcionamento do mundo espiritual, do mundo invisível, da implantação do seu reino de dentro para fora nas nossas vidas, né? Então, aqui no verso 19, olha só, Jesus está revolucionando a didática. Ele está revolucionando toda a metodologia de ensino, dizendo assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só. Então, Jesus, ele está dizendo assim, né, que qual que é a chave de você ensinar consistentemente, de forma transformadora? É pelo seu exemplo, né? Jesus, ele não tinha um sermão sobre santidade, ele era o sermão. Ele era o sermão. Eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Como é que o pai não ouve uma oração dessa? Entendeu? Quando você é o exemplo, né? Então, a forma mais poderosa de expressarmos uma influência é através do exemplo. A essência do discipulado de Jesus era faça o que eu faço, e não simplesmente faça o que eu digo. Inclusive, na grande comissão, a gente observa exatamente isso, né? Na grande comissão, Jesus fala, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando as nações a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, a essência da grande comissão é você ensinar as nações ou as pessoas a guardarem os mandamentos. Não é ensinar os mandamentos. Jesus falou assim, ide por todo mundo e ensinai às nações os meus mandamentos. Jesus não mandou ensinar os mandamentos.
ele mandou ensinar a guardar os mandamentos, é ensinar a obediência. Uma coisa é ensinar a guardar os mandamentos, outra coisa é ensinar os mandamentos. Ensinar os mandamentos vai produzir ilegalismo. Ensinar a guardar os mandamentos, isso fala de coerência. Você só ensina obediência obedecendo, né? Então, a gente vê essa profunda coerência no estilo de vida de Jesus. Então, esse é um elemento fundamental da oração, né? Então, dessa forma de comunicarmos sobrenaturalmente a graça de Deus, é isso que realmente assim impulsiona as pessoas para um plano de santificação, né? Jesus havia dito ao Pai: dei-lhes a sua palavra. Então, Jesus ministrava a palavra que santificou a sua vida, e essas transformações, normalmente, elas acontecem através de provas, né? Eu gosto dessa matemática que eu falo até num dos meus livros, né, O Obreiro Aprovado, né? Provados mais aprovados igual a transformados. É esse mesmo, né? Essa é a matemática espiritual, não é? Então, essa transformação que vem pelo exemplo, isso envolve muitas provas que nós temos que passar, né? Eu sempre digo, nós não podemos criar a expectativa de um evangelho esvaziado de provas. Então, o nosso caráter será provado, as nossas motivações serão provadas, a nossa fé será provada, não é? Nosso ministério, nosso casamento, nós vamos ser provados, né? E nessas provas, né, passando por essas situações, é que nós aprofundamos essa santificação que Jesus está dizendo aqui e o impacto disso na vida das outras pessoas, né? Então, esse é um elemento também fundamental, essa coerência, né? Também a sexta coisa que está aí que eu diria assim, um elemento fundamental da oração, no versículo 20, quando ele fala assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, é interessante, né, que nós falamos naquele ponto da objetividade, quando Jesus ele concentrou a oração nos discípulos, principalmente por causa do momento, do calor do momento, né? Inclusive, foi trágico o que aconteceu com os discípulos. Alguns fugiram, teve um que fugiu até pelado, né? Estava enrolado no lençol, alguém agarrou o lençol e fugiu pelado. Pedro negou, o Tomé duvidou, né? Aconteceu toda aquela bagaceira lá. Então, Jesus intercedeu por eles, né? Inclusive, Satanás pediu Pedro, né, para ser cirandado, peneirado, não é? Tirar aquilo que é palha, e Jesus falou: olha, o diabo vai te peneirar, mas eu roguei por ti. Depois você vai confirmar a fé dos seus irmãos. Mas agora é impressionante como Jesus expande a oração dele, né? Visão, né? Trazendo uma visão tremenda do impacto da sua redenção. Então ele fala: eu não rogo somente por esses. Eu orei por eles, mas teve um momento da oração que ele expandiu. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Não é? Então, aqui a visão de Jesus fez a sua oração ultrapassar o seu mundo contemporâneo, atingir todas as gerações vindouras, né? Nós somos objetos dessa oração que Jesus estava fazendo ali, né? Então, essa questão aí da visão é muito tremenda, né? A visão na oração, até onde a nossa oração pode ir. Eu costumo dizer que a nossa fé é dimensionada pela visão, né? Até onde você vê espiritualmente, você crê. Você nunca vai crer além daquilo que você vê. Eu gosto muito assim do modelo que Deus usou para discipular Abraão, né? Eu já estudei muito sobre a vida de Abraão.
E o modelo que Deus usou para discipular Abraão foi a visão. Você pode observar, né? Tudo que acontece com Abraão tinha a ver com visão. Primeiro, lá em Gênesis 12, né, quando ele fala assim: vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele sai lá de Ur dos Caldeus, na Babilônia, né, que hoje é o Iraque, e Deus fala com ele: ó, deixa os seus familiares para trás e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é que eu te falarei, eu te mostrarei. Não é? Então veja bem que Deus está ativando o sentido da visão. Abraão não sabia para onde ele ia, ele sabia com quem ele ia e que Deus ia mostrar esse lugar quando ele chegasse, né? É interessante, um pouco mais na frente, como que Deus vai tratando, despertando a visão de Abraão, né? Depois que Ló se apartou de Abraão, então Deus chega assim e fala assim: Abraão, levanta os seus olhos e olha desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, né? E toda essa terra que você está vendo, eu te darei a você e a sua descendência para sempre. Até onde você conseguir enxergar é seu. Eu fui num lugar em Israel chamado ali o Monte Gerizim. Tem ali o Baal, o Ebal, Monte Ebal e Monte Gerizim, né? Que é o centro da terra. E desse lugar a gente avista exatamente um outro monte, que é esse lugar onde Abraão estava, quando Deus falou. Quando a gente percebe os limites da terra, né, os limites da terra que foi dada para a descendência de Abraão, a gente percebe que ele enxergou muito mais do que fisicamente. Não é? Ele enxergou muito mais do que fisicamente. Mas é o que eu disse, você só possui o que você vê, né? Você vê depois ainda, Deus ainda exercitando a fé de Abraão, né? Dimensionando a descendência dele, né? Olha para a areia do mar, para as estrelas do céu, não é? Se as podes contar. Então, sempre Deus estimulando o quê? A visão de Abraão. Né? A sua descendência, Abraão, vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. Conta as estrelas. Alguém já disse que era de dia. Verdade. Então, sempre exercitando a visão. Não a descendência espiritual, estrela do céu, uma descendência física, a areia do mar. Né? Então, essa coisa de exercitar nossa visão, espiritualmente falando. Eu gosto muito também ali do Jacó, como Deus trabalhou, assim, a estratégia, né, de Jacó é muito incrível, né, porque a história de Jacó é uma história longa, mas chegou naquele ponto que o Labão decidiu dar ele um salário, né? E ele era um pastor assim excelente, ele curava as ovelhas. Pensa num pastor que sabia cuidar de ovelha, era Jacó, ele curava qualquer ovelha, né? E então o Labão começou a mudar o salário dele. Ele falou: ó, já que essas ovelhas suas aí estão boas, Jacó, deixa essas para mim e pega essas pisteadas aqui. e o Labão ia mudando o salário de Jacó, então decidiu que as dele, pela cor e tal. Então, não sei se você se lembra disso, mas o Jacó ele tinha uma estratégia para que as ovelhas dele se multiplicassem e aumentassem em número mais do que as de Labão. E qual foi a estratégia? A visão. Ele descascou aquelas varas de álamo, né? E ele colocava aquelas varas descascadas diante das ovelhas quando elas iam parir. E as ovelhas, os filhotes, nasciam de acordo
com a visão que ele estava dando para as ovelhas. Olha o poder da visão. O que determina, não é, a qualidade do rebanho, não é, o crescimento do rebanho, não é a visão. Então, se tem um elemento fundamental na oração, é a visão, né? A nossa visão vai determinar até onde a nossa fé está indo, né? E o último ponto aqui, que também é fenomenal, merecia uma aula só sobre isso, né? Que é o espírito de unidade e amor, né? Quando no verso 23, olha como Jesus expressa a importância disso na oração. Não é? Quando ele fala, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha que coisa assim radical. Aqui Jesus radicalizou. Sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então aqui, veja bem, Jesus ele faz uma oração, tem um elemento aqui, não é, inegociável, não é? Aliás, Jesus já tinha dito isso, uma casa dividida nunca subsiste, né? A gente percebe assim que o que destrói uma sociedade normalmente é divisão. Por isso que o marxismo cultural é algo tão terrível, né? Essa ideia de Marx de dividir classes. Na verdade, Jesus, o sangue de Jesus veio para derrubar todas essas barreiras, né? E Jesus ele ora não é só para que nós fôssemos um, mas para que nós fôssemos perfeitos em unidade. Então, porque unidade é algo motivacional. Eu nunca posso perder essa motivação, sabe, Eve? De andar em unidade, de seguir a paz com todos. Esse é o imperativo bíblico. A Bíblia não fala sobre seguir a paz com alguns, fala sobre seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é? Mesmo quando você tem que confrontar alguém, não é? Mesmo quando você tem que corrigir alguém, qual que é o espírito, a motivação? É a unidade, né? É uma santificação motivada por unidade, perfeitos em unidade. Deus não exige que nós tenhamos habilidades perfeitas, né? Uma perfeição a nível de habilidade, mas a nível de unidade ele exige, não é? Porque isso é motivacional. Não é? Quando nós começamos a alimentar uma amargura no coração, quando nós sonegamos perdão às pessoas, então nós começamos o quê? Quebrar a autoridade da oração, né? Qual que é a oração que traz a revelação de Deus para os perdidos? A oração que preza pelo espírito de unidade. Inclusive, Jesus está dizendo isso aqui. Ele fala assim, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. O mundo vai começar a ter revelação de Deus através das nossas vidas quando nós andamos em unidade. O que evangelismo tem a ver com unidade? Tudo. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida espiritual, né? Sempre, eu lembro quando nós chegamos aqui em Curitiba, a gente fazia evangelismo de rua todo dia, né? E como a gente morava numa comunidade, no início eram 7 pessoas, mas depois isso subiu lá para mais de 30 pessoas, numa casa só, rapaz, era uma loucura, né? Então, porque uma coisa é você conviver domingueiramente com as pessoas, outra coisa é você conviver 24 horas por dia numa comunidade. Eu morei 7 anos da minha vida liderando uma comunidade de 30 pessoas, a gente morava juntos ali. Pensa num seminário 24 horas por dia. Então, é lógico, dá muito conflito de personalidade, conflito de temperamento, conflito de geração, só dá conflito. Né? Então, se você não aprende a descansar em Deus, né, você pira mesmo, né? Mas, assim, sempre quando a gente ia sair para o evangelismo, eu falei, gente, vamos sentar aqui,
Vamos lavar a roupa suja, né? Vamos fazer um exercício de piedade, de quebrantamento, né? E ali a gente tinha aquele momento de oração, aí um chega, puxa vida, eu falei aquela hora, falei aquilo que não devia, me perdoa, né? Aí a gente tinha aquele momento de quebrantamento, aí a gente ia para o evangelismo. Rapaz, era poderoso demais. Olha, a gente não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo. A gente não tinha nem caixa de som, para você ter ideia, para fazer evangelismo na rua. A gente tinha um violão, né? Então eu chegava lá, na Boca Maldita, né, conhecido como Boca Mal, bem no centro, no coração da cidade de Curitiba, aí a gente começava a adorar, né, com um violãozinho, né, a gente tinha 2 ou 3 pessoas que assim eram verdadeiros adoradores. E a gente adorando, né, e até que furava o céu. E de repente o Espírito de Deus vinha sobre aquele lugar. E a gente só dormia, a gente esquecia que estava naquele lugar. Quando abriu os olhos, tinha uma roda enorme em torno da gente. Uma roda com 200, 300 pessoas. Aí um ia no meio da roda, dava uma palavra evangelística ali de 5, 10 minutos, fazia um apelo àquele tanto de gente. Nossa. Exatamente isso. Quando nós andamos em unidade, o mundo começa a ter revelação de Deus. Eu lembro que num desses evangelismos chegou um rapaz assim de uma igreja muito famosa na cidade, né? E ele me procurou, rapaz, mas porque ele viu assim tanta gente se convertendo, cada apelo, às vezes 30, 40 pessoas fazendo uma decisão pública por Jesus no meio da praça. Ele falou, mas puxa vida, eu achava que para a gente ganhar as pessoas para Jesus, tinha que ter palanque, tinha que ter caixa de som, tinha que ter grupo musical, tinha que fazer um evento enorme. E eu estou vendo vocês aqui, ó, já nos apelos já tinham quase 100 pessoas que tinham aceitado Jesus. Falei, cara, o segredo é outro. O segredo é a presença de Deus, né? Glória a O Deus, espírito que de tremendo. unidade. Ele vai trazer a revelação de Jesus para os perdidos, né? Então, veja bem, né, Evelyn, esses 7 elementos aí da oração, a gente podia tirar vários outros elementos dessa oração de Jesus, mas quando nós começamos a incorporar esses elementos da oração no nosso estilo de vida, realmente, é o que Jesus falou. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós vamos experimentar uma vida de oração bem-sucedida, uma vida de oração realmente vitoriosa, né? Pastor, que tremendo. Meu Deus, estou aqui, meu coração está borbulhando. Glória a Deus, que tremendo. Foi um tempo muito precioso. Eu tive que tirar um pouco os comentários, né? Porque eu fiquei com medo de travar. Sim, pesa mais, é verdade. Mas assim, gente, olha, foi tremendo, pastor. A gente está nos 2 minutos finais, nem isso, tem menos disso. E eu queria, né, assim, te agradecer imensamente pelo privilégio de estar aqui, de ouvir o pastor, do senhor compartilhar essa palavra conosco, né? E, se possível, o senhor encerrar orando, né? Vamos Não sei sim. se vai dar Vamos tempo, sim. tem 1 minuto e 20 segundos. Vamos ver se dá Não, tempo. vamos Mas fazer uma oração fica a rápida, minha bem gratidão. objetiva. Bem objetivo. Amém. Amém, Senhor. Eu quero orar objetivamente por cada pessoa que está me ouvindo Amém. agora, Senhor. São as pessoas que o Senhor colocou para esse Meu tempo. Deus, E que elas obrigada, sejam Senhor. poderosamente, ricamente Amém, alcançadas pelo seu propósito, pelos seus Glória a desígnios, Deus. que elas sejam cheias do conhecimento da sua Amém, Senhor, vontade, em nome que elas de se tornem Jesus. frutíferas em toda boa obra, Amém. Senhor, e que realmente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo na vida dela se cumpra. Amém. Muito obrigado também pela vida da Evelyn, pela PIB de Marília. Senhor, que a sua presença continue inundando esse ministério, fluindo como ribeiros de azeite, trazendo restauração, salvação, cura, Senhor, dessa igreja, Senhor Deus, para
toda a nação e para as nações também. Muito obrigado por esse tempo. Senhor, nós te agradecemos, sabendo que o Senhor é muito maior que as nossas orações, que as nossas pregações, e o Senhor certamente